Boa noite, caros irmãos. Está começando mais um programa Umbandista Vereda de Luz. Boa noite, ouvintes. Está começando mais um programa Vereda de Luz com o quadro Objetos Rituais da Umbanda, o Renaldo do Saravá do Jovem. Boa noite, Renaldo. Boa noite, irmã Denise. Boa noite a todos os nossos ouvintes, a todas as pessoas que estão nos assistindo. E hoje qual é o tema? Hoje nós vamos falar sobre guia de aço. Isso é. Para começar, então você me explica o que é uma guia de aço. A guia de aço ela é usada para a nossa proteção e defesa. E como funciona a guia de aço? Ela funciona como um condutor de energia elétrica, né? Ela possui uma forte radioatividade, né? Que com isso ela capta energias, acumula força e favorece o escoamento de fluidos tanto negativos quanto miasmas, larvas astrais. Isso é interessante. E qual é a ação do aço? O aço ele tem por ação a condutibilidade e acumulador também magnético, né? Possui uma capacidade de atrair e absorver, né, diversos tipos de emanação, né, e vibrações que possam ser prejudiciais a gente. E de que é feito o aço, afinal? O aço ele é feito de uma liga de ferro, né, de carbono e outros elementos residuais, né, compostos, né, todos juntos, né? O ferro que predomina nessa composição do aço, né, existe na natureza, né, através dos minérios, né, e são forma de óxidos estáveis, né, do tipo de hematita, né? Muitas pessoas já viram, né, essa pedra. É verdade que o aço ele neutraliza todos os tipos de vibrações? Sim, ele neutraliza todos os tipos de vibrações, a negativa e as positivas, né, porque ele repele. E o que são aqueles pingentezinhos, todos pendurados? São vários pingentezinhos Isso, né? Aqueles pingentes, né? Eles são ferramentas e emanações de força dos orixás, né? A representação deles. Né? E quais são essas ferramentas? E quantas são? E quais são os significados de cada uma delas? Essas ferramentas, né, geralmente elas são 7, representando as 7 linhas da Umbanda, né? Onde antigamente o pessoal usava só 7 ferramentas, mas hoje em dia você já vê guias com 10 a 14 pingentes desses que a gente encontra, né? Aí são as linhas, né, da cruz para Oxalá, né, o coração representando o Oxum, a espada representando São Jorge, né, a flecha representando o Oxóssi, a machadinha representando o Xangô, a chave representa o Baluarê e a âncora ou a lua representando o Iemanjá, né? Aí isso já são as 7 linhas. Os outros pingentes já vão ser a estrela para representar o povo cigano, ou então um tridente quadrado para representar Exu, ou redondo para representar a Pombagira, né? Entre várias outras medalhinhas representando um guia. E essas guias também é cruzada, imantada? Sim, elas são cruzadas, ou imantadas, ou consagradas, né? Vai depender do ritual que vai ser feito ali. E depois de feito isso, ela só pode ser manipulada pela pessoa ou pelo pai ou mãe de santo, porque depois de cruzada elas se tornam uma grande ferramenta de proteção para a pessoa que vai utilizá-la. E a guia de aço precisa sempre ser descarregada? Não necessariamente ela precisa ser sempre purificada, abençoada, né? Tirar todas essas energias, né? Porque ela por si própria já escoa todos os fluidos de baixo teor de vibração, né? Portanto, ela nunca vai estar sempre carregada com cargas pesadas, né? E qual os cuidados que a gente deve ter com essa guia de aço? A gente deve ter os cuidados do mesmo cuidado que a gente tem para as nossas próprias guias, né? Se a gente for ter alguma relação sexual, a gente não deve estar usando a guia na hora. Se a gente for para um bar, beber demais, a gente não pode estar com a guia ali. Se for dormir, a gente tira a guia, no dia seguinte a gente bota de volta, né? Que hoje todo mundo usa até... para qualquer coisa. É porque você vê, as pessoas usam contribuem quando vai para algum lugar e a gente umbandista é a guia de aço que faz esse trabalho, né? O mesmo procedimento ali, né? Tem um pouca diferença, mas bastante. Hoje em dia você quase não vê um bandista usando
a guia de aço ou ganhando a guia de aço dentro da Umbanda? Pois é, né? Era a primeira guia que a gente recebia, que o umbandista recebia, né? Quando entrava na casa e tudo mais, mas hoje em dia as pessoas estão dando muito mais valor e querendo muito mais as guias com aquele material de miçanga, ou de vidro, de porcelana, dando muito mais valor a isso do que a própria guia de aço, sem saber a sua real forma do que serve, né? Seu significado do que serve, a proteção que ela a proteção, né? A segurança. Isso. É uma pena que vai se perdendo todas essas coisas boas, né? Que a gente tem lá na Umbanda. Não, e também, como eu falei, né? É difícil você ver uma guia só de 7 linhas, né? As pessoas já estão incluindo mais ferramentas, mais pingentes, né? Para representar outras coisas. Mas aí tá até valendo, né? E por hoje então a gente fica aqui. Semana que vem tem outro tema, né? Voltamos outro tema. Então boa noite, Reinaldo. Fica aí que tem outros quadros, né? A gente já volta já. Boa noite. Boa noite, mãe Denise. Boa noite a todos e até semana que vem. Semana que vem. É isso aí, meus irmãos. Eu sou o sacerdote umbandista Getúlio de Xangô, dirigente do Lux, lá no Umbandista de Xangô. Estamos aqui para o nosso encontro de toda quarta-feira, para aquele bate-papo gostoso, sempre falando de Umbanda. E entre os umbandistas, de um modo geral, que não parece simples de entender, principalmente no início da caminhada do desenvolvimento mediúnico, que é a diferença entre incorporação e irradiação. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre a diferença da irradiação da entidade e da incorporação da entidade. Então, vamos lá. O ato de incorporar, ele não é simples, né? Um espírito, ele não entra no médium como a gente entra no carro. Na verdade, a plena incorporação leva tempo e precisa estabelecer outros processos anteriores. Um deles é a irradiação. Tá? O que é a irradiação? É aquele período de tempo que é variável, né? De um médium para o outro, que as entidades irradiam suas vibrações no médium, preparando seus corpos sutis para posteriores incorporações. Nessa etapa, o médium pode captar a vibração da entidade e ter contato fluidicamente com o corpo astral da entidade. Isso dará ao médium uma impressão, né, de como é a entidade, como ele a sente, né? Como ele sente a aproximação dessa entidade, e ele vai começando a perceber como é a entidade. O médium pode até, nessa fase, captar muitas ideias oriundas das entidades, mas pode se confundir muito com seus próprios pensamentos, né? Aquela coisa. Ontem mesmo eu estava conversando com uma filha de santo minha, depois que acabou o trabalho lá no centro, e ela comentou isso comigo. Meu pai, a coisa vem na minha cabeça e eu fico tentando distinguir, sabe? Se é realmente a entidade ou se é coisa da minha cabeça. Então, isso faz parte desse processo de radiação, né? Então, a gente não pode ter pressa, a gente não pode ficar ansioso para querer que isso acabe, porque é o tempo que tiver que ser e é diferente para cada um, mas no final tudo se ajeita. O médium, ele pode sentir uma força, né, forte, conduzindo a andar, sentar, manipular algo. O médium sente muitas reações que são corporais, que faz parte da incorporação mecânica, né, que a gente fala, que está no gestual, né, está no movimento. Além disso, tem suor, tremores, mãos frias e molhadas, ou então aquele calor, aquela quentura que sobe, falta de noção de espaço e até um certo embaçamento da visão, além
de dormência, né? Formigamento, taquicardia, né? Aquela palpitação que dá, o coração ficar acelerado, fraqueza nas pernas, tonteira, torpor, dor em determinada região do corpo, enfim. Esses são alguns dos sintomas que o médium pode sentir. E essas reações, elas são variáveis de pessoa para pessoa, resultado da manipulação energética que as entidades operam em cada um dos seus médios, né? E o resultado dessa manipulação é a desobstrução dos chakras, reparo dos buracos na aura, além de preparar as áreas responsáveis para estabelecer futuras incorporações. Então, o que é, na verdade, todo esse processo de irradiação? É a preparação do médium, do ponto de vista, né, da aura dele, de todo o astral, de todo o corpo astral do médium, para que a coisa fique bem afinadinha, bem delineada, para que haja uma sintonia fina da entidade com esse médium. E aí, o que acontece? A ansiedade, o medo, a angústia, a falta de esclarecimento, tudo isso pode dificultar essa fase, pois o médium muitas vezes não permite receber de forma plena as irradiações espirituais. E isso faz com que ele bloqueie parcial ou totalmente o contato da entidade com ele. E por quê? Isso em função daquilo que a gente fala, a ansiedade, esse medo, né? Essa incerteza de sou eu a entidade, a coisa, estou ficando maluco, a doideira na minha cabeça. Isso é muito comum dos médiuns iniciantes, né? Reclamarem, né? Comentarem com os mais velhos, comentarem com os pais de santo, com as mães de santo. Então, o que o médium pode fazer para melhorar e captar bem as irradiações e a transição para as incorporações? Quando o médium sentir as primeiras ações de sua entidade, é aconselhável esvaziar a mente, sabe? Esvaziar o seu pensamento. E procurar, vamos imaginar um cômodo. Você vai tirar todos os móveis daquele cômodo para que você não tenha informação nenhuma circulando na tua cabeça. Eu não vou olhar, eu vou ver uma mesa, não vou ver um microfone, não vou ver um computador, não vou ver mesa de operação. Então, fica aquele vazio. Aí a entidade vai se ocupar desse vazio, que vai evitar perguntas, dúvidas e medos. Ok? Deve deixar o corpo leve, sem tensões. Nessa fase, o médium pode ter visões, ou seja, imagens lançadas ao médium pela própria entidade. E quanto mais relaxado e livre de pensamentos ele tiver, mais vai sentir sua entidade e interagir com ela. Da mesma forma que a entidade interage com o médium também interage com a entidade. É uma troca, é um intercâmbio. Por quê? Eu gosto sempre de falar que toda incorporação ela é uma simbiose, ou seja, é a fusão de dois seres formando um terceiro ser. Porque a entidade não fica sozinha ali, porque o médium não morre, o médium está presente. Então você tem a presença da entidade, você tem a presença do médium através do ânima do médium, né? Que eu já falei, a gente já falou aqui no programa várias vezes sobre o que é o ânima. Então, ao iniciante, né, chega sempre um momento que é difícil distinguir o que são os seus pensamentos, ações da entidade ou reações dele mesmo. Uma incorporação se estabelece quando o médium ele perde parcial ou total consciência sobre o seu corpo e esse passa a ser dirigido por uma força estranha a ele. O médium não comanda o seu corpo e se tentar sentar, caminhar, agir normalmente, não irá conseguir. Ele pode até
na mente dele processar essas ações, mas o corpo não vai responder, porque quem está no comando é a entidade. Quando o médium de Umbanda perdeu o controle do seu corpo e perceberam uma força o conduzindo de forma controlada e ordenada, equilibrada, harmonizada, a entidade estabeleceu uma excelente sintonia com o aparelho, com o médium, que a gente chama de sintonia fina, ok? A entidade pode demorar um pouco para falar, mas isso também não tem cartilha, não tem tabela. Pode levar mais tempo, pode levar menos tempo. A entidade, às vezes, pela primeira vez chega na cabeça do médium, já chega falando, mesmo no médium iniciante, isso aí não tem beabá, tá? É muito individual, é muito da natureza de cada um e da forma como a mediunidade dele se encontra. Quando ela está muito aflorada, a coisa flui com maior rapidez, mas a gente tem que ter tranquilidade. O médium vai perceber que as ideias lhe chegam e são pronunciadas de forma rápida, sem que fique perdido em pensamentos e reflexões para depois falar. A fala da entidade ela é direta. No início, as palavras podem até passar pelo mental do médium antes de serem ditas, mas, com o tempo, isso se torna praticamente automático, tá? Ocorre até às vezes, na cabeça do médium, né, passar uma situação de pensar uma determinada coisa e de sua boca sair outra completamente diferente. Por quê? Na mente dele, ele pensa de uma forma, mas quando a entidade solta a voz, quando a entidade usa desse mecanismo da palavra, sai completamente diferente daquilo que está na cabeça do médium, porque médium é médium, entidade é entidade, certo? Então, vamos lá, lembre-se, a entidade é a entidade que está no controle e não o médium. O médium consciente, né, ele vê e ouve tudo, mas mesmo assim perde completamente o domínio do seu corpo. O que ocorre é uma perda de noção, tempo, espaço, além da sensibilidade corporal que se altera. E, na maioria das vezes, né, isso é muito recorrente, eu costumo até falar que chama-se consciência esquecida. No desprendimento da entidade, quando a entidade sobe, normalmente o que fica é aquilo que de alguma forma vai servir de aprendizado para o médium, tá? Vai servir de elucidação, de um novo conhecimento, servir de alguma coisa que seja favorável ao médium, tá? A caminhada evolutiva dele. Então, portanto, além de cuidar dos pensamentos e energia vibratória, o médium deve também cuidar do corpo, da alimentação e fazer os resguardos para que tudo esteja equilibrado, para que a entidade tenha um aparelho satisfatório para trabalhar, pois água limpa em copo sujo jamais será de boa qualidade para o consumo. Nos médios em idade avançada, né, acontece um reverso disso aí, que é, nesses casos, as manifestações são simplesmente mentais, até pela fragilidade física do médium, né? O corpo já não é mais tão resistente, já não é mais tão forte, então a incorporação ela é muito mais mental do que mecânica, do que física. Para concluir isso tudo, a grande conclusão disso tudo é que a boa incorporação, a gente pode depreender que a boa incorporação não depende somente das entidades, muito pelo contrário, depende principalmente dos médiuns, pois quanto mais disciplina e prática tiverem, mais firmes serão suas atividades
mediúnicas dentro do terreiro na execução dos trabalhos espirituais, né? E hoje, mais do que nunca, a espiritualidade exige responsabilidade do médium. Ele tem que ter responsabilidade, tem que ter compromisso com o mandato que lhes é confiado de ser intermediário dessas entidades de luz, desses irmãos muito mais evoluídos do que nós, que tanta coisa boa, tanto esclarecimento nos trazem. Espero que tenha ficado bem claro e que sirva de uma luz, uma advertência, para que a gente busque entender, busque conhecer. Vamos atrás do conhecimento, gente. Vamos conversar com os mais velhos, vamos buscar com quem já tem muito mais experiência do que nós, porque nós sempre temos pessoas que sabem mais do que nós, né? É muito mais vivência, é muito mais experiência, são décadas e décadas de terreiro, e a convivência dentro de um terreiro, junto às entidades, isso traz um cabedal de conhecimento e de sabedoria que é fantástico. Bom, pessoal, por hoje falando de Umbanda, vai ficando por aqui, mas semana que vem tem mais, né? Aquele nosso bate-papo, sempre falando de Umbanda, toda quarta-feira, não esqueçam, toda quarta-feira, às 20 horas, na Web Rádio Sena, onde sua voz é ouvida. E continue ligadinhos, continue ligados na gente, porque tem muita coisa boa ainda chegando aí no programa Vereda de Luz, tá? Tá longe de acabar ainda. Nós voltamos já já. É só um segundinho. Fiquem na paz do Oxalá. Olá, eu sou o Rogério e este é o quadro Umbanda 100% Brasileira. Esse quadro tem o apoio do programa Vereda de Luz e da rádio Sena Web. Aqui sempre teremos lendas, contos ou informações sobre alguma entidade da nossa querida Umbanda, tentando ao máximo esclarecer, informar e desmistificar tudo sobre os nossos mestres espirituais. Essas mesmas informações estão em nossa página e grupo do Facebook Umbanda 100% Brasileira. Sigam e curtam a nossa página e grupo do Facebook para ficarem sempre informados sobre tudo o que envolve a nossa querida Umbanda. Bom, no programa de hoje falarei sobre São Sebastião. São Sebastião era um soldado romano que foi martirizado por professar e não renegar a fé em Cristo Jesus. Sua história é conhecida somente pelas atas romanas de sua condenação e martírio. Nessas atas de martírio de cristãos, os escribas escreviam dando poucos detalhes sobre os martirizados e muitos detalhes sobre as torturas e sofrimentos causados a eles antes de morrerem. Essas atas eram expostas ao público nas cidades com o fim de desestimular a adesão ao cristianismo. São Sebastião nasceu na cidade de Narbona, na França, em 256 d.C. Seu nome de origem grega, Sebastos, significa divino ou venerável. Ainda pequeno, sua família mudou-se para Milão, na Itália, onde ele cresceu e estudou. Sebastião optou por seguir a carreira militar de seu pai. No exército romano, chegou a ser capitão da primeira guarda pretoriana, guarda responsável pela proteção do imperador romano. Esse cargo só era ocupado por pessoas ilustres, dignas e corretas. Sebastião era muito dedicado à carreira que tinha, tendo o reconhecimento dos amigos e até mesmo do próprio imperador romano Maximiano. Na época, o Império Romano era governado por Diocleciano, no Oriente, e por Maximiano, no Ocidente. Maximiano não sabia que Sebastião era cristão. Não sabia também que Sebastião, sem deixar de cumprir seus deveres militares, não participava dos martírios nem das manifestações de idolatria dos romanos. Por isso, São Sebastião é conhecido por ter servido a dois exércitos, o de Roma e o de Cristo. Sempre que conseguia uma oportunidade, visitava os cristãos presos
e levavam uma ajuda aos que estavam doentes e aos que precisavam. De acordo com os Atos Apócrifos atribuídos a Santo Ambrósio de Milão, Sebastião teria se alistado no exército romano já com a única intenção de afirmar e dar força ao coração dos cristãos, que era enfraquecido diante de tantas torturas. Ao tomar conhecimento de cristãos infiltrados no exército romano, Maximiano realizou uma caça a esses cristãos e expulsando-os do exército. Só os filhos de soldados ficaram obrigados a servirem no exército. E este era o caso do capitão Sebastião. Para os outros jovens, a escolha era livre. Denunciado por um soldado, o imperador se sentiu traído e mandou que Sebastião renunciasse à sua fé em Jesus Cristo. Sebastião se negou a fazer esta renúncia. Por isso, Maximiano mandou que ele fosse morto para servir de exemplo e desestímulo a outros. Maximiano, porém, ordenou que Sebastião tivesse uma morte cruenta diante de todos. Assim, os arqueiros receberam ordens para matá-lo a flechadas. E eles tiraram suas roupas, o amarraram num poste no estádio de Palatino e lançaram suas flechas sobre ele. Ferido, deixaram-no que ele sangrasse até a morte. Irene, uma cristã devota, e um grupo de amigos foram ao local e, surpresos, viram que Sebastião continuava vivo. Levaram-no dali e o esconderam na casa de Irene, que cuidou de seus ferimentos. Depois de curado, Sebastião continuou evangelizando, se apresentou ao imperador Maximiano, que não o atendeu ao seu pedido. Sebastião insistia para que ele parasse de perseguir e matar os cristãos. Desta vez, o imperador mandou que o açoitassem até a morte e depois fosse jogado numa fossa, para que nenhum cristão o encontrasse. Porém, após a sua morte, São Sebastião apareceu a Lucina, uma cristã, e disse que ela o encontraria, seu corpo, pendurado num poço. Ele pediu para ser enterrado nas catacumbas junto dos apóstolos. Alguns autores acreditam que Sebastião foi enterrado no jardim da casa de Lucina, na Via Ápia, onde se encontra sua basílica. Construíram então nas catacumbas um templo, a Basílica de São Sebastião. O templo existe até hoje e recentes devotos e peregrinos do mundo todo vão a esse local. Tal como São Jorge, São Sebastião foi um dos soldados romanos mártires e santos, cujo culto nasceu no século IV e que se atingiu seu auge nos séculos XIV e XV, tanto na Igreja Católica como na Igreja Ortodoxa. São Sebastião é celebrado no dia 20 de janeiro. Existe também uma capela em Palatino, com uma pintura que mostra Irene tratando das feridas de Sebastião. Irene também foi canonizada e sua festa no dia 30 de março. Bom, agora farei a oração de São Sebastião. São Sebastião, glorioso mártir de Jesus Cristo e poderoso advogado contra a peste, defendei a mim, minha família e todo o meu país do terrível flagelo da peste e de todos os males, para que, servindo a Jesus Cristo, alcancemos a graça de participar de vossa glória no céu. Amém. Bom, e esse foi o quadro de hoje. Até a próxima. Tchau. Boa noite, ouvinte. Está começando mais um quadro Perguntas e Respostas com o Pai Getúlio de Xangô. Boa noite, Pai Getúlio, sua bênção. Boa noite, Mãe Denise, sua bênção. Boa noite, amigo ouvinte. Qual a representação da vela no batismo? Ricardo do Pita. Bom, olha só. Não da vela, mas da chama, né? Representa a chama divina, a chama sagrada, no simbolismo do batismo. E você, a qualquer momento, estiver numa situação de aflição, de desespero, você pode lançar a mão dessa vela, acende, faz suas orações, faz os seus pedidos. Terminou, pode apagar a vela, ou então, se você achar conveniente, pode deixar queimar até o final.
Qual a diferença de anjo da guarda e guardião? Bianca Trepoaçu. Eu sou guardião, para mim é Exu. Anjo da guarda não. Anjo da guarda é aquele espírito que nos acompanha desde o nascimento e durante toda a nossa encarnação, nos intuindo, tentando nos botar no melhor caminho, nos guiar de maneira assertiva na vida. A questão é a gente estar com a sintonia bem afinada com ele. Por isso até a gente faz firmeza para o anjo de guarda, acende vela, bota copinho d'água, reza Pai Nosso, reza Ave Maria e pede fortalecimento. A gente pede fortalecimento no anjo da guarda, mas na verdade não é o anjo da guarda que precisa de fortalecimento, somos nós. Nós é que precisamos nos harmonizar para estar o mais próximo possível da frequência vibratória do anjo de guarda. Que aí ele vai estar de plantão com a gente, avisando a gente, livrando a gente de poucas e boas. Mediunidade pode trazer sintomas físicos como dor de cabeça, enjoo e outros? Olivia. Pode. Barro Marrom. Pode ser o... Como é que é? Léo, né? Não? Olivia. Olivia? Pode, claro que pode. Principalmente se ela for mal conduzida, mal orientada. Pode, porque é um processo que ele é psíquico, ele é químico, ele afeta o metabolismo do médium. Então, quando mal direcionado, quando mal instruído, mal orientado, pode causar dissabores ao médium, sim. Com certeza. Não estamos falando daqueles sintomas da irradiação, do formigamento, né, da tontura, da visão embaçada. Isso aí são sintomas da irradiação, que é o primeiro processo no desenvolvimento mediúnico. Quando a entidade começa a se aproximar, a irradiar a frequência vibratória dela no médium e provoca calor, provoca frio, provoca... Mas não chega a ter uma dor de cabeça, não. Você pode ter dor de cabeça se desequilibrar, que você vê muito por aí, médium vai receber santo, se bate todo, se sacode tudo, roda para tudo que é lado, se bater com a cabeça na parede, provavelmente terá uma grande dor de cabeça. Posso trabalhar na linha de caboclo com duas entidades dessa linha, Patrícia e Taipô? Pode. Não só na de caboclo, como em qualquer linha de trabalho da Umbanda. Você pode trabalhar com 2 Exus, com 2 Pomandiras, com 3, com um só. Isso não tem receita de bolo, não. Tem cartilha, não. Cada um tem a sua trama de entidade. O que você pode me falar da linha do Oriente? Léo Tijuca. Olha só, é uma linha mais voltada à cura, né? São falanges diferenciadas, não são as falanges normais das linhas de trabalho de Umbanda, né? E você tem várias falanges de Santa Teresinha, falange de Zarã, a falange de Semiroma. Normalmente você tem ali freis, você tem médicos, você tem ciganos nessa linha, e todos normalmente voltados para a cura. É uma linha muito direcionada para a cura, tanto carnal quanto espiritual. Um médium com mau pensamento pode quebrar a corrente de vibração da gira? Otávio Santa Rosa. Sim, acho que no programa anterior acho que teve uma pergunta bem similar. O médium com mau pensamento, ele é um péssimo intermediário e ele está dentro de uma corrente espiritual. Então, com certeza, ele vai abrir brecha nessa corrente, pode permitir a passagem de espíritos zombeteiros, de espíritos perturbadores e trazer situações desagradáveis para dentro da gira, sim. Mas é uma questão do Pai de Santo, quem estiver dirigindo os trabalhos, ou a entidade, chefe da casa, perceber e corrigir de imediato. Dentro da Umbanda, qual é a comida de Xangô? Letícia São Gonçalo. Bom, a gente usa muito na Umbanda, eu acho que no Candomblé também, né? A jabó, a malá. Agora na Umbanda se usa também fruta, a gente costuma trabalhar muito com fruta, né? Então é isso. Uma entidade pode se emocionar e chorar? Flávio Engenhoca. Olha só, uma entidade é um espírito, filho de Deus, como você é, Flávio. Como você é, Flávio. Só que você é um espírito encarnado. A entidade é um espírito desencarnado. Mas a natureza é a mesma. Então ele tem emoções.
como você tem, como eu tenho, como todo espírito humano tem. A diferença é que ele é um espírito mais evoluído. Então, ele trabalha muito melhor o lado racional dele, e você não vai ver a entidade chorando aqui e ali, mas pode acontecer sim. Ele pode se emocionar em uma situação muito específica e vir a chorar sim. A gente até estava comentando aqui um pouco antes sobre essa pergunta, e nós lembramos das crianças de Umbanda. Por ser criança, chora com muito mais facilidade. Quando contrariada, chora de se debulhar em lágrimas. E se é que acontece com a criança, acontece com o caboclo, acontece com a cabocla, acontece com o preto velho, com a preta velha, e por aí vai. Vi essa frase e fiquei pensativo. Qual a sua opinião? O bem que se faz anula o mal que se fez. Fernanda Fonseca. Ô Fernanda, olha só, essa é uma frase que, se não me falha a memória, ela foi passada por Emmanuel, que era um dos mentores espirituais do Chico Xavier. O bem que se faz hoje diminui o mal que você fez ontem. Não tem como ser diferente, porque a nossa vida é consequência das nossas escolhas. Então, não existe essa questão do arrependimento. Eu me arrependi de tudo que eu fiz, agora eu vou ter uma vida de retidão e tudo que eu fiz está perdoado. Não está não. Porque ninguém que planta cravo colhe rosa, mas todo mundo que planta vento colhe tempestade. Não tem como ser diferente. O nosso processo é evolutivo e o nosso aprendizado é através do resgate, é através do cumprimento do nosso karma. E uma forma da gente aliviar o karma é fazendo o bem, é praticar o amor fraternal, é na atitude do dia a dia com o nosso semelhante. Isso faz toda a diferença. Agora, não é porque eu resolvo fazer o bem nessa encarnação e, sendo ela, vamos colocar hipoteticamente, a minha 15ª encarnação, sendo que nas 14 anteriores eu só pratiquei o mal. Então eu acumulei um débito kármico monstruoso. Eu não vou me libertar disso numa única encarnação. Por mais que eu fique santo, por mais que eu me eleve espiritualmente para praticar a caridade, né? Eu não vou conseguir. Então eu vou passar pelos meus dissabores, eu vou ter aqueles momentos que eu vou ter dificuldades, que eu prefiro chamar de oportunidade que Deus nos dá para que a gente se corrija, para que a gente busque a nossa reforma íntima, a nossa reforma moral. É isso aí. Acabou as perguntas de hoje. Obrigado, ouvinte. Continue mandando suas perguntas por veredadeluz@gmail.com ou pelo Face Vereda de Luz. O Pai Getúlio vai procurar responder todas as suas perguntas. Obrigado, Pai Getúlio. Até semana que vem. É sempre um prazer estar aqui ao seu lado. Obrigado, amigo ouvinte, por estar junto da gente. Semana que vem estamos aí de novo. Fiquem na paz de nosso Pai Oxalá.